Olá, Deus abençoe, está no ar o programa Nosso Tempo. Eu quero compartilhar com você esse versículo que diz, Salmos 13, até quando? Até quando, Senhor? Essa tem sido a pergunta de muita gente. Pergunta essa que não quer se calar. Pergunta essa que muitas vezes você não tem obtido respostas. Até quando? É uma coisa, é algo que quando você para pensar, você muitas vezes está desabafando. Você vai conhecer a história de uma pessoa que disse a mesma coisa. Até quando? Até quando eu vou ficar dando ouvido para os outros? Até quando eu vou ficar vivendo baseado em notícias falsas? Você não sintonizou em vão nesse programa. Você sintonizou nesse programa porque você quer ajuda. Não é verdade? Acompanhe a história dessa pessoa. Ela foi vítima de fake news, de notícias falsas. Mas ela conheceu a verdade a libertou. Acompanhe. Eu me chamo Cíntia Santana, tenho 36 anos, eu sou formada em logística, também sou formada em geografia e as fake news que eu ouvia sobre a Igreja Universal quase destruíram a minha vida. Desde pequena eu fui criada dentro da Igreja Universal, acompanhada da minha mãe, né? Eu cresci, eu fui estudar, fui trabalhar, então fui fazer minha faculdade. Comecei a trabalhar na área, né, na qual eu me formei e fui viver a minha vida, mas não tinha um relacionamento com Deus e não tinha compromisso com a igreja. Mas sempre naquele pensamento de que referência para mim era a Igreja Universal, que eu não conhecia outro local. Trabalhei numa empresa, né, no setor de transporte e logística por 10 anos e lá eu comecei a ter a minha crise existencial. Então eu comecei a viver um processo de depressão e ansiedade, a qual eu fui me afundando, né? E com o tempo acabei saindo dessa empresa, achando que o problema era a empresa. Como a minha carreira não tinha se desenvolvido como eu gostaria, então eu me comparava às outras pessoas, porque eu não havia conquistado, por que eu não conseguia me desenvolver. Por vezes eu estava em casa, então eu tinha uma crise, o coração palpitava e eu ia para o hospital achando que estava tendo algum ataque e na verdade era a crise de ansiedade. Tinha muita dificuldade para dormir porque eu ficava com a cabeça pensando, maquinando, né? Com vários pensamentos ruins de que eu não conseguiria, que eu não era capaz, de que Deus tinha alguma coisa ali contra mim, por isso que a minha vida não estava desenvolvendo, de que eu não estava agradando a Deus em algum sentido. Fui trabalhar em outra empresa e lá eu conheci uma moça que é da Igreja Universal. E lá ela, dentro do meu trabalho, ela via, né, a minha questão depressiva, o que eu estava passando. Então ali ela começou a me evangelizar. Então eu disse para ela que eu conhecia a Igreja Universal. Então eu fui, né, visitar a igreja dela, no bairro dela. Foi muito bem acolhida, me senti muito bem. Naquele dia eu voltei para casa, consegui ficar bem, consegui dormir. E comecei a ir para a Igreja Universal que tinha mais próximo ali da minha casa. Então eu estava ali me curando, né? E com aquilo eu estava muito feliz que eu estava vivendo aquele processo. E queria passar para todos os meus familiares o que eu estava vivendo, o processo de mudança e de transformação que eu estava vivendo ali. Porém, quando eu fui dividir com as pessoas, né, a qual ali do meu meio, quando eu comecei a dividir, eu comecei a ouvir algumas coisas negativas em relação à igreja. Testemunhos de alguns teólogos, né, que falavam que a Igreja Universal era como se fosse uma seita, que não era como uma igreja, era mais uma seita. Mesmo vendo que eu chegava em casa melhor, que eu chegava em casa com a mente muito mais aliviada e com muito mais fé, mesmo eu sentindo isso e vendo isso na minha vida, eu acabei saindo aos pouquinhos. Quando eu dei por mim, eu já estava fora da Igreja Universal. E fui para outras igrejas, pulando, né, de igreja em igreja, porque eu não me sentia
não me sentia pertencente. E ali a minha vida foi piorando, a minha ansiedade ficou pior, a minha depressão ficou mais severa, eu já não conseguia dar continuidade aos meus estudos, então eu não desenvolvi a minha vida, então eu parei. Eu já estava ficando pior, porque eu já estava começando a ver vultos. Então, quando eu deitava para dormir, que eu começava a dormir, eu começava a ver como se fosse um redemoinho descendo, né? Um redemoinho descendo, e ali eu já não estava mais conseguindo dormir direito. Eu já estava virando um ataque de pânico. Então, cansada de tudo isso que eu estava vivendo, né? Cansada de ouvir as pessoas, das opiniões dos outros, né? De sempre falar, de ser contra aquilo que eu acreditava. Eu falei, não, eu vou em busca daquilo que eu acredito. Eu vou em busca do local que eu sei que eu me sinto bem. Eu me sinto bem lá, eu fui criada lá, então eu vou voltar para lá. Foi aí então que eu voltei, fui acolhida novamente. Hoje eu já não preciso, né, passar por processos terapêuticos. Eu já consigo ali através da fé, através da busca, eu já consigo ter um equilíbrio. Eu me tornei professora, então, no qual que eu tinha muita dificuldade, muito medo de falar em público, então eu fui perdendo esse medo. Então, conforme eu vou obedecendo, quanto mais eu obedeço e sigo a palavra de Deus e coloco em prática aquilo que eu escuto, aquilo que eu aprendo, eu me tornei uma pessoa muito mais forte. Então, as influências de fora, hoje, já não entram mais dentro de mim, porque eu olho para mim, eu olho para os meus frutos. Então, eu quero deixar um recado para essas pessoas que vieram, né, que já experimentaram essa fé e que, por algum momento, se deixaram levar por essas fake news ou estão, neste momento, sendo influenciadas, que elas somente olhem para Jesus e olhem para os frutos que ela está vivendo, para que não aconteça com elas o que aconteceu comigo. Eu quase me perdi totalmente, mas eu consegui voltar. Então não deixe que as fake news tirem você do caminho certo, do caminho de Deus. Por esse motivo, nesse domingo, nós teremos o domingo do Vem Ver. Quantas são as pessoas que ainda não viram a mudança na sua vida? Quando Natanael perguntou para Filipe se de Nazaré poderia sair alguma coisa, foi exatamente essa resposta que ele deu. Venha e veja. Vem ver. Você quer saber se Deus é bom? Vem ver. Você quer saber se Ele tem algo para fazer na sua vida? Venha e veja. Que eu tenho uma certeza que você verá. Como aconteceu na vida dessa pessoa que agora você vai acompanhar. Ela que estava vivendo uma vida difícil, uma vida sem forma, vazia, mas por meio da fé, ela passou a ver o poder de Deus. Quando ela parou de dar ouvidos a outras pessoas e ela passou a dar ouvidos à voz de Deus. Acompanhe a história dela e já voltamos falando mais sobre esse grande dia. Jesus se revelou ao homem preconceituoso, Natanael. Um homem sincero, mas sinceramente enganado. Convidado por Filipe para conhecer o Salvador, Natanael quase perdeu a oportunidade pelo seu preconceito. Filipe não discutiu, fez apenas um desafio. Vem e vê. Muitos hoje estão assim, precisando desesperadamente de uma resposta, mas resistindo por preconceito a um convite. A maior oportunidade da vida de uma pessoa pode estar escondida exatamente atrás daquilo que ela mais despreza. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é experimentar. Neste domingo, 12 de abril, o domingo do Vem e Vê.
Nesta quarta-feira, inclusive, nós vamos falar mais sobre essa revelação, a oração sacerdotal do Senhor Jesus, em todos os horários que aparece aqui no seu vídeo, e em especial às 19h30. Traga a sua Bíblia para que possamos juntos meditar na palavra de Deus. Vamos ao intervalo que fala de quarta-feira. No capítulo 17 do livro de João, a oração mais longa registrada de Jesus, a oração sacerdotal. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que na tua palavra vão crer em mim. Palavras direcionadas ao Pai, mas em benefício daqueles que verdadeiramente o seguem e buscam com sinceridade viver essa fé dia após dia. Como esta oração pode beneficiar você hoje? Descubra nesta quarta-feira, no estudo da oração sacerdotal de Jesus, com o Bispo Macedo, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e nos demais templos da Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. E eu quero chamar a sua atenção para algo que vai acontecer nesta sexta-feira, essa próxima sexta-feira. Vamos dar início, nesse dia 10, ao ponto de luz, essa foto que você vê aqui, ao fundo. E esse ponto de luz tem um versículo que diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Quantas são as pessoas que têm vivido em meio à escuridão, que não enxergam um palmo à sua frente? Isso diz respeito àquelas pessoas que não conseguem encontrar saída, solução, que o seu problema tende a perdurar e parece ser insolúvel. Você busca, procura, bate na porta, a porta não se abre, você não encontra saída. Ou seja, estamos no mês de abril, quarto mês do ano. Você vai esperar chegar no final do ano para decidir isso? Você vai esperar o quê? Ajuda vinda onde você menos espera? Não! Provoque algo, faça isso. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Você, quando colocar os seus pés nesse ponto de luz, a luz irá chegar até a sua vida. Nós vamos acompanhar uma vinheta que fala sobre esse dia e um momento que nós tivemos da nossa última sexta-feira, onde nós tivemos a capacidade máxima. Nosso santuário ficou lotado, como você vê aqui ao fundo, e você vai acompanhar essas imagens em tela cheia, como também um convite falando sobre essa sexta-feira da entrega do ponto de luz. Existem pontos de energia onde espíritos da maldade atuam de forma mais agressiva, intensa e destrutiva. Ponto de atuação: cemitério. Espíritos que atuam na mente, causando perturbação, confusão e domínio mental. Ponto de atuação: mata. Atuam gerando brigas e destruição dos relacionamentos dentro dos lares. Ponto de atuação: encruzilhadas. Espíritos que fecham caminhos e travam a vida financeira. Ponto de atuação: cachoeiras. Rituais são realizados para desestabilizar as emoções e provocar desequilíbrio. Ponto de atuação: praia. Trabalhos para destruir relacionamentos, criar falsas promessas de amor e abertura de caminhos, enquanto, na verdade, travam a vida sentimental da pessoa. Mas há um ponto onde todos os outros pontos são quebrados. Um ponto capaz de extrair,
toda a maldade. O ponto de luz, para que você vença todas as lutas e se levante contra todo o mal que se levantou contra a sua vida. Porque, para que o império das trevas termine, a luz tem que brilhar. Nesta sexta-feira, a entrega do ponto de luz na corrente do descarrego da meia-noite, às 22 horas, na Catedral do Brás. Avenida Celso Garcia, 499. Nós vamos acompanhar agora a história de uma pessoa que se libertou. Ela era possessa por um mal. Havia um mal agindo na sua vida. Só que tudo isso mudou a partir do momento que ela passou a usar a sua fé. Vamos a essa história e já voltamos. A depressão era tão forte na minha vida que, mesmo eu tendo uma vida estruturada, um casamento realizado, a minha vontade era de morrer. Tudo começou na minha infância. Eu já era uma criança depressiva. Eu cresci num lar totalmente destruído, onde eu vi os meus pais se agredir. Era todo dia briga, confusão na minha casa. E isso foi me causando mais tristeza ainda. E o casamento dos meus pais, ele chegou ao fim daquele casamento, daquele relacionamento. E eu cresci com mágoa, com raiva do meu pai, porque eu não aceitava que ele tivesse abandonado eu, minha mãe e meu irmão e foi embora construir outra família. E assim eu fui crescendo. Da minha infância, passei para a adolescência. Eu era uma adolescente fechada, eu queria ficar trancada, eu queria me trancar para chorar, porque a minha vontade era de sumir, de morrer. E nesse tempo, na minha juventude, eu conheci um rapaz. Ele se mudou para o lado da minha casa e a gente começou ali uma amizade. E dessa amizade veio o namoro e nós nos casamos. E foi muito bacana o casamento, nosso relacionamento. Mas mesmo assim, o vazio, a tristeza, ela perdurava na minha vida. Nada preenchia aquele vazio. E bem com pouco tempo de que a gente estava casado, eu tive a minha filha, tentando preencher aquele vazio, mas sem sucesso. E depois que a minha filha nasceu, eu recebi um convite do meu irmão para estar participando de uma reunião na igreja. E ali eu fui. E só que assim, eu dentro da igreja, eu não praticava nada daquilo que eu aprendi ali. Eu era uma pessoa depressiva, eu procurei os médicos, eu fiz vários tratamentos e eu queria fazer o paliativo, o tratamento com os médicos e buscar a Deus, só que do meu jeito. Eu era uma pessoa muito orgulhosa, muito arrogante. Eu não queria que ninguém soubesse o que eu estava passando, o que eu sentia. E isso só foi piorando, porque a depressão ela foi me consumindo, ela me consumia dia após dia. Eu me lembro que eu me trancava no meu quarto para chorar, porque eu não via sentido para a minha vida. Mesmo eu tendo uma vida estruturada, a minha vontade era de sumir, de morrer. Houve um episódio que eu me tranquei no meu quarto, a minha filha já era grandinha e ela não entendia o que acontecia. Ela sofria junto comigo, mas ela não conseguia entender. E eu me tranquei no meu quarto e eu me lembro que eu gritei tanto, que eu queria pôr para fora aquela dor que eu estava sentindo. E eu gritei tanto, que os vizinhos foram lá no meu portão saber o que estava acontecendo e era o meu desespero. E chegou um tempo que eu falei, não, do meu jeito, chorar não adianta, porque eu já cansei de chorar e nada resolveu. Eu ia para a igreja, chorava e sentia o alívio ali na minha alma, mas quando eu voltava para minha casa, era do mesmo jeito, a mesma dor, a mesma solidão. E eu resolvi buscar Deus de verdade, tirar a máscara. E eu procurei o pastor, né, porque eu era um membro da igreja. Eu procurei o pastor e falei, pastor, eu sou essa pessoa. Eu
eu tinha quase todos os sintomas de possessão. Eu era uma pessoa possessa. Eu não dormia de noite, eu era uma pessoa extremamente nervosa, eu era uma pessoa extremamente ansiosa e aquela depressão me consumindo. E o pastor, ele falou, você precisa de libertação e você precisa receber o Espírito Santo. E foi ali que eu falei, realmente, eu vou começar do zero. Eu me batizei, né? E eu comecei a praticar tudo aquilo que eu ouvia. Em pouco tempo, né, eu praticando de verdade, obedecendo a palavra de Deus, eu fui me vendo livre daquele sintoma de possessão que eu tinha, daquele nervosismo, daquela tristeza, daquela insônia que eu não dormia à noite. Eu pedi perdão para o meu pai, eu coloquei para fora tudo que eu sentia, falei para ele o quanto eu amava ele, o quanto eu sentia falta de ter um pai presente. E ali foi encaminhando. Quando o pastor falava na pregação, aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E assim, aquela palavra doía dentro de mim, porque eu sabia para onde a minha alma, o destino da minha alma. Veio uma palavra do bispo antiga e ele falou, se você está buscando o Espírito Santo e você não recebeu ainda, não importa. Se você não recebeu hoje, você vai receber amanhã. Se você não recebeu amanhã, você vai receber depois. Você vai receber o mês que vem, o ano que vem. Mas você continua buscando, continua com sede. Quando foi de madrugada, eu me levantei para orar, para buscar o Espírito Santo. E eu busquei e liguei a televisão. E eu me lembro que estava o Bispo Clodomir. O Bispo Clodomir estava fazendo o programa, né? Um programa de SOS, de madrugada. E ele colocou lá o número para ligar. Falou, você que está com algum problema, liga aqui nesse número. Eu peguei, eu falei, eu vou ligar para esse número. Eu liguei, o pastor me atendeu, o pastor falou, tudo bem, senhora, qual o seu problema? Eu falei, pastor, meu problema é que eu não tenho Espírito Santo. Ele tomou até um susto, né? Ele falou assim, ô senhora, creia que a senhora vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma certeza, é pela fé, a senhora tem que crer. E eu me lembro que ele fez uma oração por mim, ele clamou a Deus por mim, ele falou assim, que as pessoas ligavam ali, né, de madrugada, para contar os seus problemas, o que ela estava passando. E eu liguei ali para pedir para receber o Espírito Santo. E ele fez uma oração por mim, e ele falou assim, feche os seus olhos. Pela fé, a senhora vai receber o Espírito Santo agora, que eu nunca vi uma sede assim, nunca vi uma fé como a da senhora. Ele falou assim, então creia, crê somente. E ali eu fechei os olhos e eu criei na palavra daquele pastor. Eu não pude ver o rosto dele, mas eu criei de todo o meu coração que o meu Salvador ia vir ao meu encontro. E ali o meu Senhor Jesus, ele me apresentou o Espírito Santo. E foi um aqui dia para a minha vida. Eu tive certeza, ali o Espírito Santo, ele me envolveu com um amor. Eu que busquei por tanto tempo receber o amor do meu pai, o carinho, a atenção. Ali Deus se fez um pai presente, ele é o meu Senhor. Ele me dá força, ele é meu consolo, é minha alegria, minha paz. E hoje eu sou uma pessoa completamente transformada, totalmente diferente. Hoje eu sou uma fonte que tem o prazer de levar a palavra de Deus para as pessoas. O Espírito Santo, ele me ensinou a ser uma esposa melhor, a ser uma mãe melhor, a ser uma filha melhor, porque hoje eu tenho um bom relacionamento com meu pai, com a minha madrasta. Hoje eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura. Hoje eu entendo a cabeça da pessoa que tem depressão. Eu sei o que ela está sentindo. E hoje a minha vida é totalmente transformada, totalmente mudada. O Espírito Santo, ele transformou a minha vida. Hoje eu sou uma esposa realizada, uma mãe realizada, que minha filha me dá muito orgulho. Ela é uma filha excelente.
eu trabalho com o que eu gosto, eu tenho uma profissão, que eu sou feliz com aquilo que eu faço. Mas nada se compara ao recebimento do Espírito Santo, nada. O Espírito Santo, ele é tudo na minha vida, ele é o meu bem maior, ele é o ar que eu respiro, ele é a minha fonte de vida, a minha inspiração, ele é meu guia, ele conduz a minha vida, ele é tudo para mim. Eu não tenho palavra para expressar na minha vida o que o Espírito Santo representa, ele é tudo para mim. Eu queria que você preparasse o seu copo com água. Daqui a pouco nós vamos participar de uma oração com o pastor Alexandre Amaro. Antes, nós vamos aqui à nossa central de atendimento com o pastor Caio. Pastor Caio é essa pessoa que deseja falar conosco, desabafar, ela pode enviar uma mensagem de texto através do nosso SOS Espiritual. Pastor Edilson, eu estou aqui no santuário da nossa catedral aqui de Guarapuava e como o senhor disse, né, muitas pessoas se encontram assim de mãos atadas perante um problema que ela não consegue vencer. E se você está nesse estado, tome esse primeiro passo, essa primeira atitude de pedir ajuda. Nós estamos aqui à sua disposição. Basta você adicionar o nosso número do SOS Espiritual, nosso WhatsApp, e você enviar o seu nome, o nome da sua família para o nosso número. O prefixo é 42, o número é 99807 4482. Anota aí, prefixo 42, 99807 4482. Você também pode desabafar, tá certo? Nós vamos então falar com Deus. É momento de oração e eu quero convidar você para unir a nossa fé. Você que me acompanha de um hospital, de um presídio, você que está nesse momento com depressão, pensando que para a sua vida não tem solução, não tem mais jeito. Vamos falar com Deus, é momento de oração. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por aqueles que se encontram doentes, oprimidos, depressivos, amargurados. De repente agora num leito de dor, meu Pai, numa clínica, em um hospital, pessoas que perderam a vontade de viver. Quantas são aquelas que estão enfrentando uma dor, prestes a fazer uma grande cirurgia, a preocupação toma conta do coração. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Tua bênção chegue à vida desta pessoa, que haja paz no coração de cada uma delas. Meu Deus, cura o doente, liberta o aflito, o amargurado. Existem pessoas, meu Pai, que só o Senhor para fazer por ela alguma coisa. Os médicos já disseram, nós já fizemos tudo o que tinha que ser feito. Agora, meu Deus, só a Tua mão pode fazer o milagre. E nós cremos no milagre, nós cremos no sobrenatural. Então, meu Deus, visita aqueles que estão agora numa UTI, numa CTI, num leito de dor, aqueles que estão em casa, meu Deus, já tiveram alta, foram para casa, porque já não tem muito que ser feito pela medicina. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para arrancar esse mal na raiz. Traga saúde, meu Pai. O Senhor disse, eu sou o Senhor que te sara. Então traga saúde, vida, ânimo e forças para esta pessoa. Em nome de Jesus, é o que nós determinamos através da fé, e que esta água seja um santo remédio. Amém e graças a Deus. Beba da água e seja curado dessa enfermidade. Graças a Deus. Olha, Ele é o Senhor que te sara, que traz vida, paz. Confia, creia. Ele vai fazer por você aquilo que ninguém pode fazer, tá bom? Deus abençoe a todos e creia no milagre. Nós ficamos por aqui com a nossa participação e vamos estar de volta nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Um forte abraço, Deus abençoe você e toda a sua família. Até lá!